Nesse vídeo eu vou explicar para você da maneira mais simples possível se faz sentido a esquerda brasileira chamar a direita brasileira de fascista. Primeiro passo, vamos entender o que é o fascismo. O fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália da metade para o final da década de 1910. E qual foi o contexto que surgiu esse movimento? Mesmo tendo feito parte do grupo de países que venceu a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, a Itália sofreu grandes perdas durante o conflito e os tratados pós-conflito acabaram não beneficiando a Itália a ponto de compensar essas perdas ocorridas durante a guerra. Em função disso, o país passava naquele momento por uma forte instabilidade política, econômica e social. Além disso, existia um medo muito grande por parte de uma grande parcela da população italiana de que o socialismo crescesse na Itália. Afinal, naquele momento, os partidos socialistas e comunistas estavam em ascensão. E apesar de, desde 1915 existir o Partido Revolucionário Fascista, o movimento fascista só foi ganhar força mesmo em 1919, quando Benito Mussolini criou o Fatti Italiani di Combattimento, que era o grupo italiano de combate. Em 1921, esse grupo se tornou o Partido Nacional Fascista, o PNF. Em 1922, com a Marcha sobre Roma, que foi uma manifestação popular, segundo algumas estimativas foram cerca de 40 mil manifestantes, os fascistas conseguiram pressionar o rei Vítor Emanuele III a demitir o primeiro-ministro italiano até então, que era Luigi Facta, e a então nomear Benito Mussolini como novo primeiro-ministro italiano. Assim, o Partido Nacional Fascista chegou ao poder na Itália. Em 1924, ocorreram eleições, logo após algumas reformas eleitorais que beneficiaram muitos dos interesses do Partido Nacional Fascista, e nessas eleições os fascistas conquistaram cerca de 2/3 do Congresso italiano. Dali em diante, o que foi visto foram ações cada vez mais autoritárias e totalitárias, como, por exemplo, o controle de todos os meios de comunicação e fechamento de muitos meios de comunicação e a extinção de todos os outros partidos. De 1928 até 1943, o único partido admitido na Itália era o Partido Nacional Fascista. Todos os outros eram considerados ilegais. Em 1940, Benito Mussolini inseriu a Itália na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, e essa inserção na guerra se deu aliando-se à Alemanha nazista de Adolf Hitler. Em 1943, já existia um descontentamento popular muito grande com Benito Mussolini, e principalmente motivado pela invasão dos países aliados no sul da Itália, Benito Mussolini foi deposto do cargo de primeiro-ministro. Logo em seguida ele foi preso, só que foi resgatado então por um grupo de paraquedistas nazistas alemães. Em 1945, Benito Mussolini foi capturado e assassinado pelos guerrilheiros da resistência italiana. Esse foi um resumo da sequência histórica do movimento fascista na Itália. Agora vamos analisar então quais são as principais características do fascismo e então analisar se elas podem ser identificadas no Brasil hoje. Primeiro ponto que eu preciso esclarecer é o seguinte: não existe um consenso global a respeito das características do fascismo. Nós encontramos em diferentes fontes algumas características diferentes. Para que a nossa análise seja o mais assertiva possível, nós consultamos 7 fontes diferentes e então consideramos as características que foram encontradas pelo menos na maioria dessas 7 fontes. E o segundo ponto que eu preciso esclarecer é que depois de explicar cada uma dessas características, eu vou analisar então se nós podemos identificar cada uma dessas características na atual direita brasileira, elencando principalmente com o que foi o governo de Jair Bolsonaro, e também se nós podemos identificar cada uma dessas características na atual esquerda brasileira, principalmente elencando aos governos e ao atual governo do presidente Lula. Vamos lá, a primeira característica é o sistema unipartidário. Lá na Itália, o Partido Nacional Fascista conseguiu extinguir, tornar ilegais todos os outros partidos. Nós vimos isso por parte da direita brasileira? Não vimos em nenhum momento. Nós vimos isso por parte da esquerda brasileira? Também não vimos. Em nenhum momento, nem direita nem esquerda tentaram extinguir os outros partidos existentes no Brasil. A segunda característica aqui, eu juntei 2 características na verdade nesse item, é o culto ao líder e autoritarismo. O que isso significa? O culto ao líder significa vangloriar a pessoa que está na liderança desse movimento. E o autoritarismo significa conceder a esse líder, a essa pessoa, poder total de decisão acerca das coisas que acontecem no país. Lá no caso da Itália, esse poder foi concedido a Benito Mussolini, que era o líder do movimento fascista.
fascista. Agora, existe essa característica no Brasil atual? Tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, mais ou menos. Porque a característica do culto ao líder é bem presente nos dois lados. Tanto na direita, com a força que tem a figura de Jair Bolsonaro, quanto na esquerda, a força que tem a figura de Lula, mostram que esse culto ao líder é presente no Brasil. Só que o autoritarismo, em ambos os lados, ele não está presente, porque ambos os governos não centralizam o poder na figura do presidente. A próxima característica é a oposição ao liberalismo, e para entender essa característica nós precisamos entender o que é liberalismo. Dentre as fontes consultadas nós encontramos basicamente duas vertentes diferentes do liberalismo. A primeira vertente encontrada foi de um liberalismo como corrente de pensamento, remetendo à flexibilidade de ideias, a uma mente mais aberta, flexibilidade de valores e costumes. Sendo bem sincero, isso não é liberalismo em lugar nenhum. Isso está muito mais associado à libertinagem do que liberalismo. A outra vertente do liberalismo encontrada nessas fontes, e essa sim faz sentido, é o liberalismo como corrente política econômica, que basicamente representa a limitação do controle do Estado sobre os cidadãos e consequente ascensão da liberdade individual desses cidadãos, uma defesa dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e também do livre comércio. Ou seja, são características bem fortes do capitalismo. Agora, nós encontramos essa oposição ao liberalismo no Brasil. Na direita brasileira, não, porque a direita brasileira atual é muito liberal em relação a todos esses aspectos. Já na esquerda atual brasileira, nós encontramos sim um antiliberalismo. A esquerda brasileira, além de defender um socialismo que coloca cada vez mais poder nas mãos do Estado, cada vez o Estado tem mais controle sobre a liberdade dos cidadãos, diminuindo a liberdade individual, os direitos individuais e também indo contra a proteção da propriedade privada. Portanto, essa característica do fascismo é identificada na esquerda brasileira, mas não é identificada na direita brasileira. A próxima característica é o totalitarismo, que é o controle total do Estado na economia, na política e na cultura. Essa característica, é claro, está diretamente ligada ao antiliberalismo também. Portanto, na direita brasileira, por ser liberal, nós não encontramos essa característica. Na esquerda brasileira, mais ou menos, porque apesar da esquerda em nenhum momento ter atingido um totalitarismo, como é um movimento que defende o socialismo e o socialismo exerce controle sobre a política, a economia e a cultura, então a esquerda mais ou menos está relacionada a essa característica. A próxima característica é a oposição ao socialismo e ao comunismo, e essa característica de fato, inegavelmente, é presente na direita brasileira, como em qualquer direita ao redor do mundo, essa oposição ao socialismo e ao comunismo. Já na esquerda, obviamente, não é encontrada essa característica, pois a esquerda defende o socialismo. A próxima característica é o expansionismo imperialista, ou seja, um desejo muito forte de expandir o território do seu país, de dominar povos mais fracos e assim expandir o seu império. Essa característica está presente na direita brasileira? Não, em nenhum momento nós vimos manifestações de desejo de expansão territorial no Brasil, por exemplo, assim como nós nunca vimos isso por parte da esquerda também. Próxima característica é a mobilização das massas, ou seja, o populismo. Na direita brasileira isso é presente, apesar da essência da direita não trazer consigo o populismo, afinal, segundo a própria denominação da esquerda, a direita seria mais voltada às elites, portanto seria antipopulista. A direita brasileira, ela tem sim características do populismo, principalmente o que nós vimos com Jair Bolsonaro. Ele é um representante da direita que é bem populista também. Então, nesse caso, a característica da mobilização das massas na direita brasileira atual, mais ou menos. Na esquerda, a esquerda por si só já é um movimento bem populista e Lula, principalmente, é um político muito populista. Por isso, no caso da esquerda, sim, é uma característica presente. Próxima característica é a exaltação de valores tradicionais. Isso daqui é basicamente a essência do conservadorismo que está diretamente ligado à direita. Portanto, essa característica na direita brasileira é bem presente sim, e não é presente na esquerda brasileira, que em relação aos costumes, aos valores, tem uma visão bem mais liberal nesse sentido. A próxima característica é o nacionalismo,
presente sim na direita brasileira atual e não presente na esquerda brasileira atual, que faz questão de não defender as cores da bandeira do Brasil e sim defender as cores da sua ideologia, as cores vermelhas, principalmente do Partido dos Trabalhadores. A próxima característica é o ataque à política tradicional, e nesse caso é uma característica presente na esquerda e não na direita, porque é a esquerda que tem esse viés revolucionário acerca da política tradicional. E por fim, última característica, uso da violência e do terror contra qualquer opositor. E nesse caso aqui nós podemos considerar tanto na direita quanto na esquerda mais ou menos. Porque hoje no Brasil o uso da violência e do terror politicamente é muito raro. E aproveitando para esclarecer aqui já essa definição de terrorismo que a mídia tem usado hoje para definir atos de vandalismo que aconteceram nesse ano, não faz sentido nenhum, não tem nada a ver com o que é uma definição de terrorismo na prática. Mas tanto a direita quanto a esquerda já usaram, em alguns momentos diferentes, usaram da censura, por exemplo, para tentar calar os seus opositores. E isso tem se destacado principalmente por parte da esquerda no governo atual. Mas para não ser injusto dizer que eu estou pendendo para um lado, para o outro, pendendo para o lado que eu defendo, eu vou colocar aqui mais ou menos em ambos os casos. Ou seja, o que podemos concluir de tudo isso? Direita e esquerda atuais brasileiras têm o mesmo nível de semelhança, o mesmo nível de associação de características com o movimento fascista. Portanto, a esquerda brasileira chamar a direita brasileira de fascista não faz sentido nenhum.